Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. Oba! Bom dia para você que está do outro lado da telinha, estava aqui ansioso te esperando. Nosso Aratu 24 Horas já está no ar, hein, Galinho? Avisa aí de ponta a ponta o nosso estado, vai! Estamos chegando com informação, prestação de serviço e muita alegria na tela aqui da Aratu, porque a gente precisa tocar o barco, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do leão que a gente tem que matar todo santo dia. Esse é o seu Aratu 24 Horas, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, aqui na TV do Povo, na Manhã do Povo, no Programa do Povo. Vem pra mim, direto dos estúdios da TV Aratu, Federação Salvador, meu amor, Bahia, tá no ar, nosso Aratu 24 Horas. Aquele abraço forte e caloroso em você que está do outro lado. Ei, quero saber se você já mandou pra gente a sua mensagem. Ainda não? Manda a sua mensagem, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta para o nosso programa. É o seu Aratu 24 Horas. Você pode acessar as nossas redes sociais. Atenção, @TV Aratu e tem também o @AlexSilvestreTV. Você pode ir lá então no nosso Instagram, você deixa lá a sua mensagem, seu comentário, a sua interação, mandando pra gente sugestão de pauta e também o abraço que você quer mandar. Para qual bairro? Para sua família? Então manda aí nas nossas redes sociais que a gente vai trazer aqui no nosso Aratu 24 Horas ao longo da manhã de hoje. Atenção sem perder tempo, porque seu tempo é precioso para Silvestre. O noticiário nos chama, o blogueiro conhecido nas redes sociais, minha Bahia, como Alisson Pitbull, ele foi agredido e roubado por um homem em Tinga. Atenção, porque agora está chegando na tela do Povo a repórter Lara Linhares com todas as informações do blogueiro. Lara, cadê você? Bom dia! Isso mesmo, Silvestre. Alisson Pitbull, ele é blogueiro, já conhecido nas redes sociais, já viralizou com vídeos de humor, mora no bairro de Itinga. Na sexta-feira, ele estava na porta de casa, ouvindo uma música com fone de ouvido no momento em que um homem se aproximou em uma moto, pediu que ele subisse nessa moto e levou Alisson para uma região de mato, de matagal. E Alisson foi agredido, né? A gente vê que seu rosto ainda está machucado na região da boca, da testa. O que esse homem fez com você, Alisson? Ele ficou me segurando, me oprimindo e me batendo. Ele falava alguma coisa? Ele ficou me segurando aqui, ó, assim, ó. Aí eu fiquei mudo, sem falar nada no chão. Aí ele pisou no meu pescoço aqui ainda. O que aconteceu com sua boca? A gente vê que você machucou o dente também. Ele tomou meu celular ainda. Roubou seu celular? Foi, roubou meu celular. Como é que isso acabou, Alisson? Ele foi embora, te deixou lá nessa região? Ele me deixou sangrando ainda. Aí ele me bateu e saiu. Aí eu fiquei lá no chão, lá, esticado no chão, assim, deitado. Meu pai que foi dar me pegar. E você não entendeu por que ele fez tudo isso? Você nunca tinha visto esse homem? Esticado no chão, assim, ó, no chão, deitado. Aí que acabou de me enforcar, me bateu. Eu botei a mão na boca, acabei de levantar do chão, botei a mão na boca, sangrou. Sangue pra... Você conhece esse homem, Alisson, já? Não, nem sei onde ele é, nem conheço ele, nem sei onde ele é. E ele, óbvio, não deu nenhuma justificativa. Não, nenhuma justiça. Agora você quer justiça, né? É, exatamente. Obrigada, viu, Alisson, por falar com a gente. Alisson é blogueiro, Silvestre. Ele já foi diagnosticado com deficiência intelectual. É um cara querido aqui na comunidade. Muitos vizinhos estão perto da gente. Eu vou chamar a Gleide para falar com a gente rapidinho. Ela que é vizinha, conhece Alisson há um bom tempinho já, né? É um bom tempinho, há mais de 10 anos já. E é um menino do bem, Gleide, que não se envolve em confusão. É um menino do bem, não se envolve em confusão, não se envolve em coisa errada. É um menino ótimo. Ficou todo mundo com pena quando soube, né, dessas agressões. Todo mundo com pena e todo mundo revoltado, né? Porque não justifica fazer isso com um menino desse. Um menino ainda com deficiência intelectual. Sim. Né? Toda a comunidade, viu, Silvestre, ficou revoltada com essa situação. A Alisson me disse que ainda não deu queixa na polícia e eles ainda não conseguiram identificar este agressor. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 Horas. Lara, é uma história que a polícia vai precisar entender a partir de agora, porque a gente tem aí um blogueiro
que tem nas redes sociais dezenas de seguidores, é uma pessoa bastante conhecida. A gente está vendo, inclusive, aqui, para não falar milhares, né? Porque ele é seguido por bastante gente. A gente está vendo, inclusive, aqui um dos conteúdos dele, um dos vídeos que foi publicado, aparentemente logo depois dessa agressão, dessa tentativa de assalto, Lara. A gente precisa entender bem, isso foi cometido contra ele porque alguém conhecia ele das redes sociais, o que ele publicava nas redes sociais acabou chamando então a atenção desses criminosos que foram até ele, ou foi, digamos que um acaso, ele estava passando na rua e foi então abordado por criminosos. Agora o que chama a atenção é o tamanho da violência e da brutalidade, da força que foi empregada aí contra ele. Me dá imagens aí, Gabi, do momento em que ele mostra para nossa repórter a boca toda ensanguentada, os dentes, para ser mais exato aqui, foram quebrados durante esse crime. A gente percebe aí que é bem diferente o blogueiro nas redes sociais, com um semblante bem diferente do que ele deu a entrevista pra gente, porque ele tá bastante abalado ainda, né? Ele ainda tá bastante abalado, bastante machucado em relação a esse crime que já foi registrado na polícia e que está sendo investigado a partir de agora, e a gente pode trazer, inclusive, desdobramentos. A gente tem imagem da boca aí, olha isso aí, gente, olha isso aí, ó. A gente está vendo aqui, os dentes de baixo aqui estão intactos, mas os de cima estão completamente quebrados. Tamanha violência e brutalidade, então, que foi empregada aí em relação a esse blogueiro aqui da nossa Bahia. Olha, eu vou seguir aqui com o nosso noticiário. Atenção, um ambulante, ele foi esfaqueado. Tá, gente? Ele recebeu alta, inclusive, e falou sobre o ataque que quase tirou a vida dele. Júnior foi atingido com várias facadas durante uma briga na feira de São Joaquim. A gente tem, então, aqui, ó, o nosso repórter, o Tássio Michel, que, inclusive, conversa com ele aí. Ele mostra as agressões, né, os hematomas dessa agressão. E Tássio tem todos os detalhes pra gente, Tássio. Teve facada, é isso, no pescoço, Tássio? Com você. Bom dia, Silvestre, e para você que está acompanhando o Aratu 24 horas. Na semana passada, nossa equipe esteve lá na Feira de São Joaquim para contar a história do jovem de 27 anos, o Júnior. Júnior que vendia queijos na praia, trabalhava lá na feira e de repente a família procurou nossa equipe para falar a respeito de uma situação que ele tinha sofrido há pouco mais de uma semana atrás. Ele teria sofrido a tentativa de homicídio enquanto estava dormindo na feira de São Joaquim. Pode mostrar, Raimundo Carvalho, são 60 pontos no pescoço. Esse jovem é um milagre. Com esses pontos a gente consegue ver aqui também, ele recebeu uma facada na mão, ele perdeu o movimento esquerdo das mãos, ele recebeu facada aqui nos braços também. A gente teve há 8 dias atrás conversando com a sua família. Sua família teria indicado que quem poderia ter feito isso seria o filho de uma senhora que você teria um relacionamento. Você tem 27 anos, ela tem 42, parece que o menino não aceitava, ele teria sido o principal suspeito. Só que gravando e ao vivo com a nossa equipe, ela informou que nunca teve nada com você. Ela tinha sim um caso comigo, ela tinha relacionamento comigo, apesar que praticamente eu morava até na casa dela. Eu só deixei de morar na casa dela porque tinha uns meninos lá que invadiu até, apesar a casa dela, né? Pensou que eu tinha envolvimento com coisa errada, mas eles invadiu, me botou para baixo, viu que eu não tinha envolvimento, mandou sumir de novo e depois eu desci. Viu que estava tudo de boa, tinha sim um envolvimento com ela, dormia na pousada quase todo dia com ela. A gente tinha sim um relacionamento, a gente tinha sim, nunca deixou de ter. Mas você teve problema com o filho dela, só pra gente entender? Rapaz, eu tive problema com ele, porque ele veio até a mim com esse problema. Ele veio com uma faca enorme e uma garrafa de vidro lá no meu trabalho, tentando me matar, dizendo que ia me matar. Eu vou te matar, porque ele não aceitava esse relacionamento. Porque você era mais jovem? Isso, porque eu era mais novo do que a mãe dele, porque eu tenho 27 anos e ela tem 42. Agora, por que ela falou ao vivo para toda a Bahia, falou pro 24 horas, falou Juca, que não tinha nada com você? É isso aí que me dá uma suspeita, isso aí que me dá uma desconfiança e não sei por quê, porque eu tinha envolvimento com ela para ela chegar a esse ponto de dizer que eu só tinha uma vez um caso com ela. Tem alguma coisa errada, tá tentando proteger o filho dela,
tá tentando esconder o filho dela, porque sim, eu tinha envolvimento com ela. Mas não foi o filho dela que te deu a facada? Não foi ele, mas... Você viu as pessoas que fizeram isso com você? Vi, sim, as 3 pessoas. Mas, por que pareça, ele tá num bolo. Eu vi sim quem foi. Eu vi quem foi. Quem foi essas pessoas? Diogo, Galego e um neguinho da feira. Tudo envolvido de lá, tudo do crime. Eles são tudo do crime da feira. Entendeu? Agora me conta, só pra você que tá em casa acompanhando entender, você tava dormindo e eles começaram a cortar como se estivesse serrando o seu pescoço. Isso, ele começou a serrar meu pescoço, eu tava dormindo. Antes disso eu tava no samba. No samba, né, na feira que tem, dia de domingo, né? Samba lá, do que o presidente bota, né? O samba da feira. E aí me deram uma garrafa de cerveja, de bebida. Veio até mim, me deram 1 litrão de cerveja. Eu tomei esse litrão todo, do nada eu fui dormir, né, na minha prancha, como todo mundo, o carregador, dorme em cima da sua prancha, faz sua caminha e dorme. Aí do nada eu fui dormir, caí num sono profundo e eu só tô vendo ele serrando meu pescoço. Quando eu acordei, quase agarra no meu gogó, quando eu acordei ele falou, eu tô terminando de cortar seu pescoço. Foi aí que minha reação foi correr e segurar meu pescoço. Corri o primeiro portão da feira, estava fechado, corri o segundo, estava aberto, do segundo eu passei o Mercantil, Centro-Sul e caí no BRT, onde os rapazes estavam construindo o BRT. Foi ali que eu caí. Você se deslocou uma quantidade grande de 1 quilômetro. Você se deslocou com o pescoço aberto, sangrando. Todo ensanguentado, parando o carro, parando moto, ninguém parava porque eu estava cheio de sangue. Foi lá que um SAMU apareceu. Deus mandou um SAMU para me socorrer, senão eu não ia sobreviver de jeito nenhum. Perdi 2,5 bolsas de sangue, 2,5 bolsas. Deixa eu falar, vamos falar sobre o seu braço agora. Você perdeu o movimento da sua mão. Perdi o movimento. E não consegue suspender o braço, não consegue levantar. Não consigo suspender como esse aqui, ó. Eu não consigo, ó, de jeito nenhum. Ó, tá vendo, ó? Não consigo. Não consigo. Perdi total o movimento desse lado aqui. Não consigo. Por causa dessa covardia. Essa covardia. Eu sofri uma covardia. Trabalhando, eu sofri uma covardia. Agora, como é que fica a sua vida daqui pra frente? Como é que vai ser? Porque você não consegue trabalhar mais agora. Vai ficar complicado, né? É por isso que eu preciso de justiça. É por isso que eu preciso de justiça, porque eu só tinha esse trabalho para manter a minha família, manter meus filhos, né? Que era o meio de eu correr atrás, né? Era o trabalho que eu tinha. Porque eu não tenho como mais carregar peso. Eu não tenho como mais correr atrás. Que eu perdi o lado todo do braço. O que é que você precisa agora? Eu preciso de um advogado, eu preciso de uma cama, eu preciso de uma ajuda, entendeu? De um aluguel, que eu não tenho como pagar um aluguel, porque eu tirava meu dinheiro, o meu sustento de lá, da feira, do meu corre. Então eu preciso de uma ajuda. É isso que eu preciso. Eles impediram você de trabalhar, você não consegue mais trabalhar. Você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Você não consegue mais sustentar seus filhos, você não consegue mais trazer o mantimento para sua casa, você não consegue mais viver, porque você sem trabalho, como é que o homem vive? Não tem como viver, porque é dali que eu tirava o sustento pro meu filho, né? Dos meus filhos, né? Um se chama Renan Alisson e a outra é Maria Helena. Então é dali que eu tirava meu sustento. Eu não tenho como sobreviver sem trabalhar. Não tenho força mais na mão, não tenho força mais nos braços. Entendeu? Aí você segue pedindo justiça. Alex, a gente vai seguir acompanhando esse caso, na expectativa de que ele consiga resolver através da justiça, não sei, uma aposentadoria, de que esses culpados sejam devidamente presos e que a justiça seja feita. Com imagens de Raimundo Carvalho, Tássio Michel, para Aratu 24 horas. Tássio, obrigado pelas informações. Raimundo também obrigado. A gente vê aí claramente uma agressão, se não uma tentativa de homicídio, ou seja, a gente está falando de crimes. Motivo, assunto então para o nosso papo de justiça. Eu vou já acionar aqui o nosso advogado comentarista, o João Tran, para que a gente entenda melhor como é que a vítima pode proceder e como é que a polícia, João Tran, bom dia, pode proceder nesse caso. A gente vê ali uma agressão grave. Uma lesão corporal, né? Uma lesão corporal grave. Nesse caso aí, inclusive uma facada no pescoço, onde a vítima diz que o autor dessa facada chegou a relatar para ele: espera aí que eu estou terminando de cortar o seu pescoço. Então você veja o tamanho da violência. A gente pode já visualizar ou tratar esse caso como uma tentativa
de homicídio. É assim que tem que ser tipificado pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham o nosso Papo de Justiça. Pois é, lesão corporal muito nítida, isso daí já está configurado pelas próprias marcas do ocorrido e a questão pode escalonar sim para uma tipificação de tentativa de homicídio, já que teve um confronto muito claro entre o feirante para cima. Mas acho que uma pontuação que ele relata muito também na reportagem com o nosso Tássio Michel é sobre a dificuldade de pagar suas contas, a dificuldade de voltar ao trabalho na feira de São Joaquim. E aí acho que um convite interessante é a gente sair só da esfera criminal, da lesão corporal e ingressar também na esfera civil, falar dos lucros que eles estão deixando, o lucro que ele está deixando de ganhar, a dificuldade de subsistência. Então, nesse processo, na área civil, pode ter também o pedido de lucros cessantes, ou seja, aquilo que ele deixou de ganhar por não estar conseguindo trabalhar nesses próximos dias de recuperação. Acho que essas duas esferas são muito importantes para a gente entender um caso tão grave, tão criminoso como esse. Pois é, a gente percebe inclusive pelas imagens aí do nosso querido Raimundo, a gravidade dessas facadas que foram desferidas contra esse feirante, esse comerciante aqui da nossa Salvador, ele que recebeu alta, perdeu o movimento de um dos braços, justamente do braço esquerdo. João Trem, como você bem relatou, está impedido aí de poder ter o seu ganha-pão de trabalhar. Agora, 7 horas, ele é ambulante, né, gente? 7 horas e 16 minutos. Atenção você para não perder o horário do seu compromisso. O nosso noticiário segue, mas agora atenção você, porque a gente vai para a próxima editoria aqui do nosso Aratu 24 Horas. Vamos falar de política, então vamos embora com a nossa vinheta. O Papo de Política está no ar. 7 horas e 16 minutos, eu falei, João? 7 horas e 16 minutos, nossa Bahia. É isso mesmo. Atento, hein? Atentos aqui sempre a tudo que acontece na nossa Salvador, na Bahia, no Brasil e também no mundo. Ô, João Tran, a gente sabe que a nossa infância é fundamental, inclusive, para esse processo de vida adulta aí de um indivíduo, né, de um ser humano. Em relação às nossas crianças na Bahia, você tem alguma notícia boa para nos dar, João? Índice de alfabetização aumentando, viu, Alex? Superou, inclusive, a meta do Ministério da Educação, dado importante na nossa Bahia. A gente sabe que a alfabetização é uma atribuição dos municípios, mas a Bahia como um todo vive baixos índices, no geral, desse importante fase, né, da educação, que é a alfabetização, a base de todo o ensino. Então, apenas 55% das nossas crianças são alfabetizadas, mas esse índice é sim comemorado diante dos últimos cenários e das últimas pesquisas que a gente vinha trazendo. Foi uma iniciativa, um aumento após o programa Bahia Alfabetizada, lançada pelo governo do estado, pela Secretaria de Educação. Então, é um dado importante para a gente estar acompanhando ano após ano, porque a gente sabe que é uma atribuição dos municípios, mas é um raio-x também de nossa Bahia e que reverbera depois no ensino fundamental, no ensino médio, que aí já é atribuição do estado de fato. A nossa educação é sim um dos motivos das eleições de 2026, vai ser sim um dos debates nesse pleito. A união dos municípios da Bahia, você vê o Wilson Cardoso nessa imagem, junto com a secretária de Educação, Rovina Brito, nesse anúncio dos novos dados da alfabetização. E a UPB veio numa ofensiva para tentar melhorar esses dados da educação. A gente fala muito sobre a aprovação automática, porque aqui na Bahia tem a aprovação automática, é um dos instrumentos do governo do estado que é muito criticado pela oposição. Mas com uma alfabetização garantida, o melhor número da educação... Né? Um certo ano aí, João, em relação a isso. Pois é um assunto que vai repercutir na política esse ano. Foi assunto, inclusive, a nível nacional também, porque a aprovação automática não é só aqui do estado, é algo que acontece no Brasil como um todo. E é, muitas vezes, também um instrumento nacional para evitar que os estudantes fiquem muito tempo presos em níveis educacionais baixos, crianças de pouca idade com crianças de grande idade ou que não estão adicionando muito naquela instituição. Então explica melhor para o pessoal de casa o que é essa aprovação automática, João Tran.
Alex, a aprovação automática acontece no nosso estado e em outros também. Tem debate nacional sobre terminar essa possibilidade, mas sim vigora atualmente por aqui. O grande debate é que essa aprovação automática ela é defendida, inclusive, por muitos dos educadores do nosso país. Só que a forma que ela é implementada muitas vezes gera, sim, discussões. Em especial, porque não é só aprovar, mas esse aluno que foi aprovado automaticamente precisaria, segundo o programa a nível nacional que é feito, de um acompanhamento posterior para garantir que ele não ultrapasse, que ele não continue nesse ensino mais cheio de calos. Nosso sistema educacional tem muita gente para um sistema educacional pequeno e que, se não tiver esses programas de acompanhamento, pode gerar maiores problemas para a nossa educação. Ok, tá aí então João Tran aqui participando do nosso Papo de Política, como em todas as manhãs, agora às 7 horas e 20 minutos. João, a gente já segue para o nosso próximo assunto aqui, porque... cadê o xaropinho? Cadê o Samir? Procura aí. O rapaz, porque Ratinho Júnior, minha Bahia? Ratinho Júnior desistiu de ser presidente da República. Exato, Alex. Pois é, vamos puxar para os assuntos nacionais, porque um dos principais nomes nessa disputa, Ratinho Júnior, desistiu de sua candidatura. Ele era o nome do PSD que tinha sido lançado, mas até por questões internas do seu estado, ele desistiu de lançar a sua candidatura. O entendimento, pelo menos nos bastidores da política, é que ele continuar enquanto governador e terminar sua gestão seria importante para ele fazer um sucessor e manter esse projeto da centro-direita do PSD. O PSD segue com 2 nomes enquanto candidatos. Eduardo Leite, inclusive, reafirmou a sua intenção de disputar o pleito deste ano, e Ronaldo Caiado, que é o nome do atual líder da oposição da Bahia, ACM Neto. Então fica atualmente assim essa conjuntura, com essa rivalização interna dentro do partido, entre Eduardo Leite, que é visto como o nome mais de centro, e Ronaldo Caiado, que é visto como o nome mais da direita do partido. Então deixa de ser 3 nomes para a utilização de 2 projetos diferentes da legenda e também da centro-direita do nosso país. Ok, João Tran, a gente segue com o nosso Papo de Política. A gente tem um assunto mais importante aqui, também importante para desdobrar agora, porque esse impacta diretamente na vida aqui dos brasileiros. Eu falaria da humanidade como um todo, porque tem a ver com a guerra, João Tran. E aí? Puxado, hein, Alex? Como é que está a questão do diesel, João? Escalada do preço do diesel, que foi impulsionada pela guerra no Oriente Médio, tem assustado os motoristas, especialmente os caminhoneiros. A gente tem, inclusive, acompanhado nas ruas essa repercussão toda, né, João Tran, em relação a essa questão, porque os motoristas estão, de fato, preocupados. Teve mobilizações também, né, Alex? Mobilizações, né? Algumas categorias, inclusive, estão indo às ruas na tentativa para protestar contra aí os impostos estaduais, na tentativa de reduzir ainda mais esses preços, João Tran. Mas a gente tem matéria especial sobre o assunto, João? É isso aí, uma das categorias mais atingidas pelo aumento do combustível são os motoristas de aplicativo. Eles voltaram a protestar e tomar conta das ruas de Salvador. Vamos acompanhar a reportagem sobre esse assunto. A reclamação é antiga, mas nunca sai de moda. O preço da gasolina continua subindo. Não dá para colocar o valor que a gente estava colocando antes. Eu não completei, botei pelo menos R$25 aí, que deu para botar hoje. Como se não bastasse a gasolina, agora o diesel entrou na disputa. Depois de 400 dias de estabilidade no preço, veio o reajuste do diesel em março. Em menos de uma semana, o litro subiu mais de 11%. Na maioria dos postos, já passou dos R$8. Teve um aumento substancial, também em decorrência da guerra. Em contrapartida, quem é que sofre? Nós revendedores que estamos aqui na ponta. O preço pago pelo consumidor é composto pelo PIS/COFINS, o imposto federal, e pelo ICMS, o imposto estadual. Na semana passada houve uma manifestação pedindo que o governo do estado abra mão do ICMS para que o preço caia. Mas será que isso resolve o problema? Se houver uma redução ou uma isenção, o impacto é muito interessante, porque seria algo como 1,20, 1,40
reais a menos no preço. Seu José mora em Sergipe, é caminhoneiro há 40 anos e está assustado com o preço do diesel. Aqui eu estou colocando esse valor aqui, R$400. Só dá para quantos litros deu? A R$8 dá quanto? Dá 50 litros, né? Outra má notícia é que a partir de amanhã o etanol também vai subir de preço, um aumento de aproximadamente 50 centavos por litro. O ICMS do etanol aumentará 10%, ou seja, hoje é 12, irá para 22. E se você que não tem um veículo acha que esses aumentos não atrapalham sua vida, está enganado. Quando aumenta o preço da gasolina e do diesel, aumenta o transporte público. Os alimentos ficam mais caros porque são transportados com diesel. João Tran, uma das categorias mais atingidas aí pelo aumento do combustível são os motociclistas, João Tran. Exato, que voltaram a protestar, tomaram as ruas de Salvador, manifestação entre a ligação Iguatemi paralela, você vê aí imagens, causou muito transtorno na capital, até o CAB também nós tivemos essa manifestação, pedindo em especial a redução do ICMS no combustível ou até zerar esse ICMS, algo que tem sido conversado. Né, João? Ouviu os trabalhadores que estavam aí protestando. A gente tem no ponto, vamos então ouvir aí as reivindicações dos motociclistas. Vamos lutar, a classe mais unida de Salvador está aqui na rua protestando, zero ICMS pela classe do CLT. Salvador parou hoje aqui, olha aqui, o motoboy tudo aqui na pista. A gente vai brigar pelo nosso direito. Aí já parar Salvador, hoje a gente vai parar Salvador, vai lá, mas já parou já. Cansado já de ser enganado pelos políticos de Salvador, da Bahia. Precisamos de alguém honesto para poder nos ajudar. Cadê os políticos honestos de Salvador? Da onde? A gente precisa saber. Uma entrega a gente recebe em média de 7 a 5 reais. 6 km, 6 quilômetros, a gente pega R$5,49 contado, sem nada, sem promoção. Às vezes que ele coloca promoção, que a gente ganha R$10,15 em 10 km, mas não é todo dia. Hoje mesmo não é um dia bom. Final de mês, a gente não tem como pagar R$8 e um litro de gasolina, pô. Ou bota a gasolina ou compra comida pra dentro de casa. Então a gente tem que vir pra rua pra fazer isso aqui, ó. Estamos aqui pra representar a classe do motoboy. A Comissão Pro Caminhoneira do Estado da Bahia está aqui hoje também representando o Nino com os motoristas de aplicativo, mototaxista. Lembrando que hoje a categoria terá uma reunião 14 horas no SETSEB, juntamente com os empresários, para reajuste. E não tendo um acordo, o Porto de Salvador também vai parar. Protesto para baixar o valor da gasolina e o aumento das taxas dos aplicativos é válido. O governo federal já assinou, falta o governador fazer a parte dele e abaixar também o ICMS. Do jeito que a gasolina tá, não tem como trabalhar, né, irmão? Não tem como, tá chegando já R$9, já depois tem que já tá R$8,49. Isso aí é uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para a classe trabalhadora. Como é seu nome, irmão? Meu nome é Renan. Eu tô sentindo aqui que você tá emocionado, Renan. Rapaz, é porque não é só se aumenta todo mundo, aumenta tudo, pô. Vai aumentar alimento, vai aumentar tudo, roupa, tudo que a gente precisa para viver. Aumentando a gasolina, aumenta o resto de tudo que a gente precisa, todas as nossas necessidades, porra. Inclusive, quero pedir perdão aí pelo nosso entrevistado, o Neva Flor da Pele, né? É revoltante de fato o João Tran e aí acaba se expressando da forma que vem à mente. Mas a gente tem imagens também lá da região do Iguatemi. Esse ato ele foi realizado ontem, gente, mas tem um novo ato previsto justamente para a data de hoje. Me dá imagens, produção aí, por favor, por gentileza, para a gente mostrar ao nosso público aquela região que é uma região importantíssima. E eu quero repercutir com você, João Tran, você que é estudioso aí desse universo político, porque duas falas me chamam a atenção. Essa última fala, inclusive, desse trabalhador, ele diz que a União já teria baixado esses impostos, que falta agora justamente o Estado da Bahia fazer o mesmo, né? Então, assim, João Tran, é importante que esse passo seja dado pelo Poder Executivo Estadual, tendo em vista, vou bater mais uma vez nessa tecla, João Tran, tendo em vista que estamos em um ano importante, que é um ano eleitoral, e aí depois do seu comentário eu trago aqui o destaque da outra fala que chamou bastante atenção, João.
É um ano eleitoral, Alex, e nós estamos vendo os primeiros capítulos de uma crise. Já é muito doloroso a gente acompanhar pais, mães de família fazendo sua manifestação, inclusive emocionados, e como a política impacta diretamente na subsistência de toda a família quando se fala de combustível. Então é disso que está em jogo, para além, inclusive, de eleição. Essa perspectiva de redução do ICMS tem sido, sim, conversado. Só na gasolina, por exemplo, o valor do ICMS é de R$ 1,50 praticamente por litro. Ou seja, Alex, eu abasteci, por exemplo, o meu tanque cheio, R$ 200, isso daí diminuiria R$ 30 para a minha conta em um tanque cheio. Imagine para quem vive disso, roda a cidade como um todo. Só para a gente entender, antes você pagava quanto pelo tanque do seu carro? Em média, R$ 150, no último mês 190 e agora já chegando na casa dos 200. Mas a sua Ferrari só consome isso, João? Só gasolina, Alex, só gasolina é a única opção para mim. Entendi. Agora, o que chama atenção também, João, que a gente tenta até descontrair, mas o assunto é sério, porque você veja, o trabalhador falou ali, ou compra combustível ou compra comida para dentro de casa. E aí, veja que sinuca de bico. Por quê? É preciso ter a gasolina para trabalhar e é preciso trabalhar para poder comprar comida. Então, o que o trabalhador faz numa hora tão difícil e complicada como essa, João Tran? Porque assim, não tem escolha. Ele precisa trabalhar. E se ele precisa trabalhar, ele tem que comprar combustível. E ele precisa comer. Se ele precisa comer, ele tem que trabalhar, João Tran. Como é que faz? É inadmissível que a gente está vivendo e o apagão completo, a demora de políticas públicas de urgência. Porque quando aumenta, a população não espera o tempo de uma tramitação, o tempo de meses para sentir esses efeitos no bolso. Então tem sim que o governo federal tem feito suas medidas, tem colocado subsídio ao diesel, mas o governo estadual, outros entes também, tem que chamar os aplicativos para conversarem, algo que tem sido demanda constante. A gente já vem noticiando aqui, né, Alex? Manifestações anteriores sobre a dificuldade de pagamento do Uber, a demora, os baixos valores, mas agora é uma questão de sobrevivência que a gente está acompanhando e precisa sim que esse debate aconteça, chamar as plataformas também digitais para sua responsabilidade. Ele esteve no noticiário todos os dias estampando capas e também os telejornais e se tornou político. Eu estou falando de quem, João Tran? Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, uma das principais operações da história do nosso país, seja com elogios, seja com críticas, como foram feitas a essa operação, ela mexeu com o tabuleiro de nossa política e também com o sistema de corrupção do nosso país. Sérgio Moro, então, de juiz, se alçou ao político, com outros nomes, como Deltan Dallagnol também, que você vê na imagem ali do lado à direita de Sérgio Moro, que atualmente é deputado federal. Sérgio Moro é senador, chegou a ingressar na gestão Jair Bolsonaro como um super-ministro da Justiça e da Segurança Pública e acabou, na época, saindo brigado, sem nem falar, inimigos entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Pois é, mas pode esquecer esse capítulo. Na política, no final, todo mundo sorri e a população que se ajude, né? A filiação de Moro aconteceu com as bênçãos de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro vai ao PL agora, quer se candidatar novamente e agora, dessa vez, como governador do Paraná, o seu estado, que ele foi, inclusive, juiz da Lava Jato e conta com o apoio do PL e do clã bolsonarista. Pois é, me dá imagens aí desse assunto tão importante, porque eu já quero discutir ele com o nosso João Tran, a Sara, o caso da Sara Mariano, da Sara Freitas, né, João? É um caso que tem repercutido bastante, voltou aí a estampar mais uma vez os noticiários. A gente está vendo imagens da cantora aí e a gente traz novidades sobre o caso, João Tran, porque o ex-marido da cantora gospel, a Sara Freitas, o Ederlan Mariano e os réus, o Wesley Pablo Corrêa de Jesus, conhecido como Bispo Zadok, e também o Victor Gabriel Oliveira Neves, vão ou já estão aí em júri popular, né? É um júri, inclusive, hoje deve acontecer, inclusive, o segundo dia desse júri popular, né, João Tran? A gente vai fazer conexão agora aqui com o nosso repórter Diego Macedo, que vai trazer os detalhes sobre o caso aqui pra gente. Diego, bom dia, cadê você? Gradis de proteção, policiamento redobrado e um clima de muita atenção.
O Fórum de Dias Dávila recebeu um esquema de segurança reforçado para garantir que, desta vez, o julgamento vá até o fim. Em novembro do ano passado, a falta de estrutura no plenário fez a defesa abandonar a sessão. No meio de toda essa movimentação, a dor de uma mãe que não aguenta mais esperar. Espero que esses advogados não sejam... que eles tenham caráter dessas vezes e que eles sejam mais homem de caráter, porque para mim, da vez que eu vim, eles não foram uns advogados de caráter, para mim eles foram uns mentirosos, porque tiveram coragem de abandonar para não ter o julgamento, para que eu voltasse novamente, né? Que eles estão querendo só que a gente gaste, né? Mas que Deus seja feito a vontade de Deus hoje e eu espero que dê tudo certo. No banco dos réus estão o ex-marido e suposto mandante do crime, Ederlan Santos Mariano, além de Wesley Pablo Corrêa de Jesus, conhecido como Bispo Zadok, e Vitor Gabriel Oliveira Neves. Eles são acusados de planejar e executar a cantora gospel com requintes de crueldade. O quarto envolvido, o motorista Gideão Duarte Lima, já foi condenado a mais de 20 anos de prisão. A expectativa é que também venham ser condenados, já que o motorista que levou até a morte foi. É óbvio que quem mandou matar e quem matou diretamente será. A gente tem prova mais do que suficiente para atingir a condenação. As defesas tentam estratégias diferentes e chegam a apontar testemunhas como participantes do crime. Nós não viemos aqui, de forma alguma, esconder a verdade. Viemos aqui para descortiná-la, para mostrar à sociedade e também aos 7 jurados que julgarão esse caso, a verdade desse processo. Nós não pediremos a absolvição de Wesley, deixamos aqui declarado desde já. Não iremos pedir a absolvição dele total, de forma alguma, mas sim a condenação pelos fatos que ele praticou, com proporcionalidade e a devida razoabilidade na pena. Existe um ator que participou de toda a tratativa, de todo esse plano que ceifou a vida de Sara, e esse ator figura como testemunha. Mas, infelizmente, não é o papel dessa defesa suscitar aqui, mas sim buscar que a população se atente a isso e que o Ministério Público tome hoje essas medidas para poder trazer esse personagem para dentro do processo, mas com uma roupagem diferente. Não de testemunha, mas sim de acusado. Mas o Ministério Público rebate, diz que as provas são robustas e que a condenação do trio é o único caminho. A defesa ela possui um direito constitucional de alegar o que ela quiser, de sustentar o que ela quiser. A certeza que o Ministério Público tem, amparado em todo um acervo de provas que foi produzido pela Polícia Civil, um trabalho brilhante da Polícia Civil, isso foi confirmado no Poder Judiciário também, através com a presença dos advogados, no juízo, promotores de justiça também presentes em audiências, é que está tudo muito bem comprovado dos 4 autores do crime. Um já condenado, o Gideão, o motorista que participou de toda a empreitada criminosa, e hoje, com o julgamento desses outros 3, que é o anterior, o marido dela e mais os 2 executores. Então, assim, não há qualquer dúvida da participação deles e não existe nenhuma outra pessoa que tenha participado do crime, até porque se estivesse existente outra pessoa, dessa estaria também denunciado ao fato. A gente vai pautar e espera de que não fique apenas naquela pena. A gente precisa buscar uma penalidade maior, sobretudo pela gravidade que se evidenciou numa crueldade, numa torpeza, num feminicídio que foi consumado, numa associação criminosa evidente, numa ocultação de cadáver também que foi devidamente comprovada, e buscar que na dosimetria da pena e mostrar isso aos jurados e tentar que o juiz se convença também dessa forma de que a chamada dosimetria da pena, a penalidade aplicada tem que ser condizente com a crueldade do fato que foi apresentado e que todo mundo já conhece, que é de amplo conhecimento público e que pelo menos tem um alento à família de uma condenação com a pena bem grave nesses casos. Apesar da expectativa da família por um desfecho rápido, o julgamento promete ser longo. Devido ao número de réus e de testemunhas que ainda precisam ser ouvidas, a sessão pode se estender pelos próximos dias. Olha, esse é um caso que coloca qualquer roteiro de filme de terror, infelizmente, no chinelo, João Tran. Mas a gente precisa entender melhor, porque a gente ouve muito, João Tran, falar sobre essa questão de júri popular. Como é que funciona? Qual que é a diferença de um julgamento tradicional, se assim a gente pode dizer?
Alex, o júri popular é um dos instrumentos de julgamento de nossa justiça e acontece especificamente em casos como homicídio, feminicídio, infanticídio, enfim, crimes neste cunho. E neste momento são chamados 7 júris, ou seja, pessoas da própria população que são sorteadas para atuarem enquanto júris. É tido até na justiça como algo teatral, muitas vezes, do que propriamente legal, ou seja, vence aqueles argumentos mais técnicos. Mas claro que a defesa e também a acusação, que no caso é o Ministério Público, precisa se ater a instrumentos legais, ou seja, fazer sua defesa com base na lei. Tem primeiro a defesa, depois a réplica do Ministério Público, que é a acusação, e termina com a tréplica também da própria defesa. Por isso que, como o nosso Diego Macedo muito bem comentou, não é esperado ser um julgamento rápido. Tem todo esse quesito processual e o júri fica sem poder ter comunicação para garantir que seja uma decisão em sigilo, uma decisão limpa, sem interferências externas também. Muito bem, olha, Diego falou inclusive sobre essa segurança aí no local, João, porque é um caso de grande repercussão. Muitas pessoas da sociedade acompanharam inclusive a questão da prisão de todos os envolvidos e obviamente querem aí o desfecho dessa história. Muitas pessoas foram até a porta do fórum e a gente viu ali que os advogados dos réus acabaram então deixando o local alegando essa falta de segurança, mas o nosso repórter conversou com o responsável aí sobre essa segurança no local e a gente vai fazer mais uma vez aqui conexão com o nosso Diego Macedo. Bom dia, Diego, mais uma vez. Pois é, Silvestre, nós estamos aqui bem em frente ao Fórum de Dias Dávila. Eu vou conversar agora com o Major Adalto Caribé, que está sendo responsável, que é o responsável aqui por essa segurança no local. Já que em novembro do ano passado era para ter acontecido esse julgamento, mas a defesa acabou abandonando o plenário, alegando que o local não tinha estrutura e nem segurança. E como vocês podem ver, eu vou pedir para Danilson dar um 360 graus. Olha só, o local está reforçado, com policiamento reforçado, e tem esse gradil aqui isolando completamente o local para trazer essa segurança para quem está dentro do fórum. Major, conta para a gente qual é a estratégia de vocês para trazer essa segurança aqui. Muito bom dia, Silvestre. O julgamento começou desde ontem e desde as primeiras horas de ontem a gente está com o policiamento montado há mais de 30 dias no nosso planejamento. A gente recebeu um incremento de efetivo, a gente tem mais de 40 policiais empregados nessa operação, policiais da 36ª CPM, policiais da Rondesp, CIP Polo, Moto Patrulhamento, nossa Força Metropolitana, para garantir que tudo transcorra da melhor forma possível aqui. E o local, de fato, está completamente isolado. A gente vê que tem gradil que foi colocado aqui, mas tem outras partes também, uma parte de grade azul que isola também a gente da Câmara Municipal, justamente para ninguém entrar, a população, ninguém invadir aqui o local, né? Exatamente. Todo o local está isolado, foi a exigência do juiz e assim foi feito. Não tem até nenhum momento, nenhum problema que tenha ocorrido no julgamento e a gente espera que assim permaneça. Enquanto durar o julgamento, a gente vai ter policiamento reforçado aqui na cidade. Era justamente isso que eu ia perguntar. Por enquanto, nenhuma intercorrência, ninguém chegou aqui tentar invadir, nada, né? Nada, até o momento nenhuma ocorrência. O julgamento segue tranquilamente, sem nenhum tipo de intercorrência aqui no fórum. É importante reforçar também a questão do policiamento. A gente percebe que a quantidade de policiais que tem aqui é grande. Eu conversei em um outro momento com o advogado de acusação, ele estava até dizendo para a gente, Silvestre, que tem até mais policial do que civis aqui neste local. Então não tem como esse julgamento, né, ser suspenso em relação à segurança aqui. Pelo menos a segurança está garantida. Com certeza, foi como eu falei, a gente tem mais de 40 policiais empregados nessa operação e a gente vai permanecer com esse efetivo até o final. Até o momento, como eu falei, não tem nenhum tipo de problema e o julgamento segue tranquilamente. O julgamento começou ontem, na terça-feira. A previsão é que se encerre hoje, mas a gente também recebeu informação dizendo que esse julgamento ele pode se estender até pelo menos amanhã, na quinta-feira. Então vocês também estão preparados para esse momento? Com certeza. A gente só vai encerrar aqui a nossa operação quando finalizar o julgamento. Então, enquanto permanecer, o policiamento está garantido.
Ok, muito obrigado por suas informações. Estão deixando bem claro aí, Silvestre, o major responsável por essa segurança acabou de garantir para a gente que vai permanecer aqui até o final desse julgamento. Se encerrar hoje, no final da tarde, beleza, mas amanhã ele garante que se continuar esse julgamento até amanhã, até sexta-feira, né? Até sexta-feira, até amanhã, vai ter segurança aqui para garantir que nada aconteça. Lembrando, o local aqui já foi isolado e tem policiamento reforçado aqui no entorno do fórum aqui de Dias Dávila. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas. Pois é, muito obrigado, Diego, que traz a informação do policiamento reforçado durante o júri. Informação importante, porque nós sabemos que esse caso já gerou, sim, a própria distúrbio da ordem pública, ainda mais a nossa justiça, que precisa, sim, ter tranquilidade para decidir. Infelizmente, mexe com muitos clamores esse caso. A gente vai acompanhar a nossa Aratu 24 Horas. Muito bem, 7 horas e 45 minutos. Eu falei, João Tran? 7h45, tá voando a hora, hein? Tá voando a hora. Pois é, você já precisa nos deixar, João? Pois é, deu a nossa hora já. Ah, cara. Tomar um cafezinho. Não vai não no cafezinho? Um brinde já? Eu já tomei aqui bastante. Você estava falando mais cedo do leão. Vou convidar a galera, uma coisa que eu vi na internet foi a não matar o leão do dia, a fazer amizade com o leão, porque acho que vai ser mais fácil. Quando a gente não pode com o nosso adversário, a gente se junta a ele. Se junta a ele. João Tran, redes sociais, João. www.aratuon.com.br para você ficar muito bem informado. Nosso Instagram, aratu.on e o meu, @JoãoTran. Muito bem, a gente segue com o noticiário. Deixa eu levantar aqui para falar com você que está chegando agora na telinha do 4.1. Obrigado pela sua audiência, você que é aqui da nossa Bahia, você que está nos assistindo da região Nordeste, do nosso Brasil, você que está fora aqui do nosso país, bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso cafezinho de todos os dias. Cantou o Galo, essa é a TV do Galinho, prazer, eu me chamo Alex Silvestre, estou todos os dias aqui trazendo para você e para sua família informação e prestação de serviço. Olha, a gente faz conexão agora com Vitor Castro, que acompanhou a prisão em flagrante de um homem, isso no bairro Lobato. Ô Vitor, cadê você? Traz todos os detalhes pra gente. Olha aí, ó. Vou dar play. Foi. Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 Horas. Olha só, flagrante da nossa equipe, viu? Aqui na primeira delegacia territorial, nos Barris, agentes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atuam ali principalmente na região do Lobato, fizeram essa apreensão de uma quantidade significativa de droga, uma grande quantidade de maconha, segundo aí os policiais militares, né, de alta qualidade, já preparada ali para venda, e também uma quantidade significativa de cocaína e balanças de precisão, claro, para fracionar essa droga e entregar aí para o consumidor final, para o usuário de droga, viu, Alex? A gente estava aqui no momento em que este rapaz, um rapaz ainda sem identificação formal, mas aparentava ter ali no máximo 25 anos, ele chegou conduzido pelos policiais da 14ª. A informação que a gente tem é que ele estava ali caminhando pelas ruas, uma viela ali na região do Bariri, região do Lobato, quando percebeu a presença dos policiais, acabou deixando um desses sacos caírem. Os policiais então foram atrás dele, conseguiram capturar o rapaz e chegaram até essa quantidade aí significativa de maconha. Foi apreendido também 2 celulares, provavelmente utilizados pelo tráfico de drogas, e 2 balanças de precisão, além de pinos de cocaína e sacos pequenos ali para serem usados para fracionar, para acondicionar, na verdade, a cocaína que seria depositada ali para venda. Esse rapaz está prestando esclarecimentos aqui na Polícia Civil, provavelmente deve seguir pela quantidade de maconha, deve seguir aí sob a custódia, não é, do Estado, sob custódia da Polícia Civil. Esse foi um flagrante aí da nossa equipe, que inclusive conseguiu pegar esse rapaz saindo do carro, conduzido aí pelos agentes da 14ª. Volto com você aí no estúdio, Alex. Vitor Castro, com imagens Jacê Ferreira. Ok, Vitor, ok, AC, obrigado pelas informações. A gente acompanha, inclusive, nessa imagem, o nosso repórter ali apurando tudo que estava acontecendo no momento, então, que esse cidadão chega à central de flagrantes. E o que chama a atenção nas imagens do nosso querido AC Ferreira é justamente a quantidade de drogas que foi aí apreendida pela Polícia Militar. Rapaz, o policial suou, hein? Correu tanto aí para prender esse vagabundo que acabou... Olha aí, gente, tá vendo? Você vê, o policial, ele passa por
cada coisa e não é bem remunerada, hein? Olha aí, tudo isso para tirar essa quantidade de droga de circulação. A gente sabe, inclusive, que a nossa Bahia é abastecida, infelizmente, também por essa droga que é cultivada ali na região do Rio São Francisco. Rio São Francisco é um mar, né? É um mar de água doce. Tem bastante ilhotas. Ô Zé, você não me faça sorrir, hein, Zé? Você não me faça sorrir, que o negócio é sério. O que eu tô falando aqui, ó. Gente, o Aratu 24 horas é assim. Nenhum detalhe passa despercebido, hein? Inclusive, essa questão das drogas que são produzidas. Você bota essa música, eu fico levinho, hein? Deixa eu mudar de câmera aqui, que eu quero conversar com um camarada que ouve. Você ouve, não ouve, irmão? Você não ouve, não? É, né? Quando você bota esse som lá pra tocar, ali na região, posso dizer o bairro? Não, né? Naquela região lá, você faz o que geralmente quando tá tocando esse som? Tá chorando, Tá chorando. Você viu esse saco todo embalado aí? Tá chorando por quê? Não entendi, não. Ô, Rafa, você tá triste também, Rafa? Você ouve a música? O que tá acontecendo com a minha equipe, hein, galinho? Não tô entendendo nada. Então é isso. A nossa Bahia, ela é abastecida por essa droga que é cultivada pela Rota da Maconha, inclusive, que fica ali na região do Rio São Francisco. E, infelizmente, a população que sofre e, mais uma vez, hein, os policiais que precisam suar literalmente as fardas para poder botar esses vagabundos atrás das grades. E falando aí em polícia, olha aí, fechou a caceiragem, hein? Fechou pra você, vagabundo! A polícia investiga um homicídio, viu? Na Avenida Contorno, aqui em Salvador. Quem tem as informações pra gente é ela, que todos os dias está aqui na telinha do 4.1, às 6h15, né? 6h15 da tarde. Dani Mazei chega com um Fala Dani, ela também que participa do Alô Juca. A mulher trabalha. Ô Dani, conta tudo pra gente aí, Dani, desse caso. Tá com você, bom dia. Exatamente, Alex. Bom dia a você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A nossa equipe de reportagem se deparou com um corpo de um homem nesta localidade que nós estamos, na Cidade Baixa, nas proximidades do elevador Lacerda, no comércio, na Cidade Baixa e, inclusive, aqui em frente a um condomínio de luxo, em que apartamentos ficam aí, literalmente, em cima do mar da Baía de Todos os Santos, que custam aí, em média, 10 milhões de reais. Esta é a vista dos apartamentos para o mar da Baía de Todos os Santos e existe uma triste realidade aqui nesta região da Cidade Baixa, em que pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas que vivem em situação de rua, usuários de drogas, e vivem aí esse contraste com essas pessoas de alto poder aquisitivo. Aparentemente, se trata de um corpo de uma dessas pessoas, né, que vivem em situação vulnerável aqui no centro da cidade, na Cidade Baixa, só que não sabemos ainda a causa da morte. O corpo foi coberto por um lençol e, inicialmente, uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada para esta ocorrência, mas o homem já estava morto. Não chegaram parentes aqui ao local, como eu falei, não sabemos ainda se ele foi morto por espancamento, com pedradas, com golpes de faca ou ainda se foi alguma overdose pelo uso de droga. Tudo aí vai ser periciado. A gente está acompanhando a movimentação, inclusive, da perícia, do rabecão que chega aqui ao local e também da Polícia Militar, 19ª Companhia Independente de Polícia Militar, que está resguardando o corpo aqui no local para que ninguém mexa no corpo, e a gente segue acompanhando esta ocorrência. Qualquer novidade, claro, a gente volta a falar sobre o assunto. Mas como eu falei, a informação é essa, de um corpo de um homem na Avenida Contorno, em frente a restaurantes de luxo, em frente a um condomínio de luxo. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. Com imagens de Ramídio Cardoso, Daniela Mazei, para o Aratu 24 horas. Dani, bem próximo de onde você está aí, a gente consegue localizar imóveis que por baixo aí custam 10 milhões de reais. Então você veja o contraste. E também a questão da violência está presente em todos os cantos da nossa cidade. A gente está falando também de uma região que é uma região histórica. A gente está na Cidade Baixa aí, ó.
bem próximo, inclusive, de pontos que são visitados e desejados por diversas pessoas no mundo inteiro. Então você imagina um turista que vai passando aí por uma localidade como essa, pegou uma rua errada e se depara com essa imagem. É a imagem que vai ser então levada para o mundo da nossa Bahia. Infelizmente, é essa a realidade que a gente vive em Salvador. Tem gente que diz que está tudo mil maravilhas. Eu não consigo enxergar. A gente ama essa cidade, a gente vive essa cidade. Mas a gente não pode fechar os olhos para as mazelas que acabam então afetando a nossa cidade e o nosso povo, gente. Olha aí, ó. Vez ou outra aparece nessa mesma região aí, corpo que é desovado dentro de lixeira. Eu mesmo já fiz reportagem lá. Então, assim, é preciso que o policiamento, inclusive, ele seja reforçado. É o 18º Batalhão aí, Dada? É o 18º Batalhão, né? Essa região, ela é monitorada pelo 18º Batalhão. Então, atenção. Atenção, porque o policiamento, ele precisa ser reforçado. A gente sabe que a polícia, ela não tem bola de cristal, ela não é onipresente e é aquela coisa, né? Atenção, você da juventude. Atenção você, não se sabe ainda o motivo desse caso, mas na maioria das vezes, esses casos quando acontecem, na maioria, não estou generalizando, são pessoas que têm algum tipo de envolvimento com o submundo da criminalidade. Então, se você sabe que o fogo ele queima, se afaste da fogueira. Olha, deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 horas, estou bem próximo aqui das 8 horas da manhã, hein? 7h55, vem, chega, cadê? Aqui, ó, aquele abraço, um abraço em você, um cheiro grande em você e na sua família, no seu coração. Esse é o nosso Aratu 24 horas, quero agradecer, inclusive, que a gente tem recebido bastante mensagem, tá? Quando dá, Silvestre lê aqui. Nem sempre eu consigo, porque o tempo é curto, para muita informação que chega. Então, ô Ana Coelho, mais uma horinha de Aratu 24 horas, vai lá. Mais uma horinha, Ana Coelho. Todo mundo aqui gosta de fazer. Vaguinho disse que trabalha inclusive por amor, né, Vaguinho? Aí, ó. Pronto, mais uma horinha, Ana Coelho. Isso coisa. Ó, vem aqui minha Bahia, presta atenção. Eu vou contar agora a história de uma mãe desesperada que procurou a nossa equipe e fez um apelo emocionante para ajudar o filho diagnosticado com esquizofrenia. Conversei com ela, viu, com Dona Maria de Fátima, e a gente vai acompanhar essa conversa agora na tela do povo. Vai lá. Muito bem, minha Bahia, eu estou aqui na parte da frente da nossa emissora, nesse processo de ouvidoria que fazemos todos os dias. Encontro aqui Dona Maria de Fátima, não é assim? É. Moradora da Federação. É. Gente, essa mãe aqui está com o coração muito aflito porque ela tem um filho de 28 anos. Esse rapaz ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então a mente dele cria bastante coisa, de uma forma popular aqui para que você de casa entenda. E o que acontece? Ele já está um pouco agressivo, não está tomando os medicamentos, já foi casado, mas eu vou deixar que a senhora conte sua história, porque a senhora sabe melhor onde o calo aperta. Como é que a senhora descobriu então a doença do seu filho? Ele morava com uma moça e ela disse que ele ficava muito nervoso. Aí quando ela largou ele foi para lá para casa. Aí ele estava com um comportamento muito estranho, só ficava dentro do quarto trancado lá comigo. E aí eu saía para trabalhar e voltava e ele dentro do quarto. Não queria comer, não estava tomando banho, ele era muito asseado, mas estava com um comportamento estranho. Aí ele teve uma crise. Aí eu levei mais minha filha para ele para o 5º centro. Aí foi que deram uma injeção nele para desmaiar e ele levou para o Juliano Moreira. Aí quando chegou lá foi que descobriu. Mas aí o médico deixou ele todo amarrado de manhã, liberou ele, falou que... No mesmo dia, liberou? Liberou no outro dia, falou que ele ia tomar esses medicamentos em casa. Eu falei, doutor, ele não vai tomar remédio, ele não vai tomar. Dito e certo, ele não tomou nenhum remédio. E agora ele está agressivo, ninguém pode falar nada de junto dele. Ele está com a faca dentro de casa, não está se asseando direito. A casa está cheia de lixo, não deixa ninguém entrar dentro de casa para limpar, para nada. Eu levo as comidas dele toda semana. Ele manda botar na porta. Ele mora só, Dona Maria? Ele tá morando só, porque não pode ficar morando comigo, porque eu tenho medo dele fazer alguma arte comigo. O policial disse que era melhor. Mas ele já tentou? Ele já tentou bater na mãe, não? Já. Conseguiu? Não, mas ele fala assim, que não foi ele.
que ele não, o que foi que ele fez quando ele faz as coisas erradas. Ele falou que foi com... Então, em algum momento, ele recupera a memória dele, é isso? É, mas o médico fala que ele faz as coisas e depois esquece. Porque ele precisa de medicamento, ele precisa de um internamento. E eu não estou conseguindo, já fui na Defensoria Pública, chamei o SAMU, chamei a polícia, chamei o bombeiro, mas só que ninguém resolve nada, porque minha filha chamou a polícia, porque ele meteu um broco de lá de cima no telhado da casa dela. Quase que pega no filho dela. E há quanto tempo que a senhora está passando por isso? 8 meses, 8 meses, uns 8 para 9 meses. E ele perdeu muito dinheiro no tigrinho. Aí acho que foi por isso. Além da esquizofrenia, tem a questão do vício, é isso? É, mas não tinha esquizofrenia, ele não tinha nada antes de 8 meses, ele não tinha nada, ele era um menino sadio, trabalhava. Trabalhava com o quê? Ele era zelador numa portaria. Foi demitido por conta disso? Não, ele já estava sem trabalhar dentro de casa com a mulher dele trabalhava. E ele tirou as férias em um prédio ali na Graça, mas aí não foi direito, não foi buscar o dinheiro direito. O síndico me chamou, falou que só dava o dinheiro a ele, que ele tinha que assinar. E ele ficava no quartinho dormindo. O nego desconfiou que ele não estava bem. Aí a moça que eu trabalhei, muito minha amiga, a mulher do síndico. O que a senhora daria hoje para ter a saúde do seu filho de volta? Muita coisa, porque antes de eu morrer, meu filho tem que voltar a ser o que ele era antes. Que eu não consigo mais. Ele não era assim. Ele tem que ficar bom. A senhora tem problema de hipertensão, né? Para ter a família dele. Pra ele voltar a ser o que era. Ele tá andando nu agora, ele nunca fez isso. A senhora precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda que interne ele, porque falou que não amarra mais de camisa de força, que os parentes que tem que fazer isso, mas só que ninguém consegue me ajudar a amarrar ele. Aí falou que o juiz que tem que dar um papel lá para poder... Quem falou? Na Defensoria Pública falou que era no Conselhos Humanos, eu fui lá e me deu esses papéis aqui, tudo no Conselhos Humanos. A senhora procurou então a Defensoria Pública, né? Que deu esse papel aqui, a senhora dizendo que o juiz teria que dar uma ordem, é isso, para internar ele? O médico tem que dar um laudo, que ele não tem laudo, ele só tem essa receita médica. Tem que dar um laudo para ir pro juiz dar uma permissão para poder a camisa de força ir buscar ele. E como é que leva ele para o hospital para ter esse laudo nessas condições, né? Ele não vai, ele não quer ir, para ele ir só amarrado. Tem que amarrar de camisa de força. Ele é muito grande. Então, do apoio dos socorristas do SAMU. É, precisa do apoio dos socorristas do SAMU, que já foram 3 SAMU lá, mas nenhum dos 3 conseguiu levar, porque não entrou, ele não saía de dentro de casa e falou que ninguém ia invadir a casa para tirar ele. A gente precisa do apoio do SAMU. Eu queria que a senhora aproveitasse da janela, que é a audiência aqui da nossa TV Aratu, e fizesse um apelo às autoridades que estão assistindo a senhora. Eu faço um apelo que ajude meu filho, que ele é tão novo ainda, para ficar assim desse jeito, que ele não era assim. Ajuda meu filho, por favor. Com mais uma história da vida real, Alex Silvestre, com imagens de Luciano Lima, para a TV Aratu, Aratu 24 horas. Olha, tá aí, gente, tá aí essa história comovente. A gente sabe que muitas famílias sofrem com pacientes que precisam tratar disso aqui, ó. A gente também precisa cuidar, todo mundo precisa cuidar. Inclusive, quero incentivar você aqui a procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque isso não é feio. A gente precisa cuidar das nossas emoções e da nossa mente da mesma forma que a gente cuida de outras questões da nossa saúde. Agora eu quero fazer um apelo aqui, quero endossar ainda mais a doutora Roberta Santana, que é a secretária de Saúde do Estado, ao doutor também Rodrigo Alves, do nosso município, secretário de Saúde aqui do município. Nesse momento, gente, não tem gestão municipal e estadual que é de um partido e que é de outro. Não. Nesse momento tem a população. Nesse momento tem o nosso povo. Então eu peço a ajuda de vocês dois. Quem sabe uma parceria do municipal e do estadual para poder ajudar essa senhora.
né? A gente sabe que a questão dos conhecidos manicômicos, hospícios, foram desativados em uma nova política pública que o Brasil vem desenvolvendo ao longo aí dos últimos anos. E essa mãe, como é que faz a partir de agora? O filho não quer tomar um medicamento. Já tentou, inclusive, bater nela. Quebra tudo dentro de casa. E você sabe, né? O esquizofrênico, ele acaba montando uma historinha na cabeça, acredita naquilo que a cabeça dele está montando ali piamente e para ele é a realidade. Para ele é uma realidade e o que chama a atenção é que se ganha uma força física impressionante. Ele, na maioria das vezes, o esquizofrênico acredita que alguém está perseguindo ele. Então, o sistema de defesa do próprio corpo dele vai fazer de tudo para que ele escape dentro daquela fantasia que foi criada pela cabeça. Então, ele pode estranhar a mãe, ele pode estranhar as pessoas dentro de casa, pode cometer loucuras por conta da doença. E a gente precisa, de alguma forma, ajudar essa mãe. E da forma que eu posso ajudar é com o microfone que carrego aqui no meu lapela, o José Mário do outro lado ali da câmera, minha equipe toda aqui nos bastidores, fazendo esse apelo à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual para que traga, de fato, uma resposta à Dona Maria de Fátima. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando o caso dela. Vou para um rápido intervalo, já estou de volta aqui com o nosso Aratu 24 Horas. Dê licença, que eu estou voltando com o nosso Aratu 24 Horas. Você está sabendo, né? Estamos em novo horário, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas. Antes você assistia a gente todos os dias às 6 da manhã. O Galo está cantando um pouquinho mais tarde agora, que ele está com uma preguiça retada. A partir das 7 agora é que o Galo ele canta e desperta a nossa Bahia com informação e prestação de serviço. Olha, muito bem, ao longo dessa semana a gente vai exibir a série especial Tour por Salvador, visitando museus na capital baiana. Vamos circular inclusive por diversos equipamentos culturais em homenagem ao aniversário da cidade que vai completar 477 anos, isso no próximo domingo, dia 29 de março. Abrimos a série agora falando sobre Memória na Casa das Histórias aqui de Salvador. É reportagem especial na tela do seu programa. Chegar à Casa das Histórias de Salvador é como abrir um livro vivo da cidade. Casa das Histórias de Salvador. No coração do bairro do Comércio, o casarão centenário totalmente revitalizado convida todo mundo a entrar. E o espaço parece dizer: vem cá, essa cidade tem muita história para contar. O prédio histórico preserva a elegância do passado, enquanto as instalações modernas transformam a visita numa experiência cheia de surpresas. Aqui, cada ambiente provoca uma conexão pessoal. Sons, imagens, tudo pensado para que o visitante não seja apenas o espectador, mas também faça parte da história. De repente, aparece um dos pontos mais impressionantes da visita: a maquete detalhada da capital baiana. Eu sou professora de história, então estar aqui é muito, muito bom, porque é a primeira capital do país e a gente tem a possibilidade de ver vários pontos históricos, né? Como a cidade vai se desenvolvendo, como a história do nosso país vai se desenvolvendo também. É impossível não parar, observar e reconhecer ali aquela Salvador que vive no imaginário de cada um, com bairros, ruas e paisagens que surgem em miniatura, revelam o tamanho e a beleza dessa cidade que encanta moradores e visitantes. A Casa das Histórias de Salvador mostra que a cidade é feita de gente, de encontros e de lembranças que continuam sendo escritas, todos os dias, do nosso jeitinho. É a visita que faz pensar e dá aquele orgulho gostoso e reforça o quanto a gente pertence a essa terra cheia de personalidade. Você quer saber mais sobre a história de Salvador?
Minha amiga e meu amigo, não vacile. Vem conhecer comigo esse equipamento cultural que provoca, emociona e abraça. Aqui a gente pensa, sente e o mais importante, se reconhece. Tour por Salvador. Oferecimento Universo Salvador. Educação de qualidade que transforma realidades. Muito bem, 8 horas e 9 minutos aqui na nossa Bahia, na nossa Salvador, que vai completar a gente tem imagem da nossa cidade aí, 477 anos nesse domingo. E esse aniversário, quem ganha o presente é a gente. É você que está me acompanhando na TV aberta, você que está me acompanhando agora nas redes sociais. Essa é a nossa Salvador. Você que é de fora, pode chegar. Salvador é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, ó, uma salva de palmas à capital baiana, nossa Salvador, que está aí de idade nova. Muita felicidade, então, muitas felicidades para todos que vivem aqui na nossa Salvador. Eu vou seguir aqui com o nosso noticiário, atenção. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa agora, tomar aqui um cafezinho, já eu estou de volta com o nosso Aratu 24 horas. Vamos falar de um caso que ganhou bastante repercussão, o caso da Camila, a jovem que foi morta pelo companheiro, o corpo foi localizado então embaixo da cama. Isso aconteceu em Cidade Nova, hein? Já vou trazer aqui os detalhes, as novidades do caso na tela do 4.1, por gentileza. Não saia daí, porque eu estou te esperando e eu tenho certeza que você vai ficar me aguardando também. Rodou a vinheta. Rodou a vinheta, o programa do povo está de volta em televisão aberta para toda a Bahia, de ponta a ponta e também para o mundo inteiro pelo nosso canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. Você inclusive pode deixar seu comentário aqui na nossa transmissão para que a gente possa interagir. Olha, preste atenção, porque mais de um ano após o crime, o homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas, isso em Cidade Nova, aqui em Salvador, ele foi preso, hein? Eu vou falar agora do caso da Camila e para falar sobre esse caso comigo, a Dani Mazei, que está de volta aqui no Aratu 24 horas. Dani, cadê você? Bom dia mais uma vez, amiga. Exatamente, a gente volta a falar desse assunto de grande repercussão no final de 2024. O crime aconteceu em outubro de 2024, dentro da casa da própria vítima, na Cidade Nova, bairro de Salvador. Na época, seu Brasilton deu entrevista sobre esse caso que parou a Bahia, né? Um homem que acabou matando a própria mulher com quem ele conviveu durante um tempo dentro da casa da vítima, deu golpes de faca, estrangulou e escondeu o corpo embaixo da cama. A cama ficou desse jeito aí que vocês estão vendo, né? Arrumada, com uma mala perto da cama para ajudar a esconder o corpo que estava embaixo da cama. A vítima se chamava Camila Sampaio Rodrigues, tinha 33 anos e o nome do assassino é o Luiz Carlos dos Santos Reis, 46 anos. Esse homem que vocês estão vendo na foto aí é o Luiz Carlos, que acabou se apresentando na delegacia da Polícia Civil. Ele que estava com um mandado de prisão em aberto desde que o crime aconteceu, há cerca de 1 ano e meio, era considerado foragido, acabou se entregando, está preso e a família pede para que ele não seja solto. Estou aqui com seu Brasilton Rodrigues, o pai da Camila. Seu Brasilton, como é que o senhor se sente sabendo que ele está preso agora, seu Brasilton? Desconfortado de uma maneira e desconfortado de outra. Por quê? Eu sei que não vai dar em nada. Tá entendendo? O que é que vão fazer lá? Pegar um relógio, botar na perna dele e deixar ele solto. Que a justiça aqui está muito fraca para esse tipo de coisa. Você vê que o cara mata uma menina hoje, no outro dia está solto. Não tem como. Nem a polícia trabalhar em cima disso, que nem é ocupado nem a polícia, né? Praticamente é a justiça. E o senhor lembra bem que na época vocês deram falta da sua filha, da Camila, ela que tinha feito uma viagem para a ilha com as amigas e tinha deixado o ex, porque eles já tinham terminado o relacionamento. Há mais de 3 meses. Ele ficou na casa. Com pena, tá entendendo? Mas ele não queria perder essa mamata de ficar aí. Água, casa e tudo nas costas dela. E aí o senhor acha que ele pensou, planejou tudo quando ela voltasse tudo, de viagem? Foi tudo arquitetado, porque eu estava em casa. Ela, quando chegou, me viu dormindo, aí voltou, subiu para casa dela.
Tá entendendo? Porque se ela me chama e ou ela me prepara antes, dizendo o que estava acontecendo, eu colava antes. Ela nunca falou de briga, nunca de nada? falou, elas escondem de mim, não só são essa filha não, tudo esconde de mim porque eu sou um pai atuante. Eu vou lá e vou comprar briga para mim, tá entendendo? Então escondem as coisas de mim. É uma dor muito forte, seu Brasil, teu pai, ele tá aqui. Ana Carolina é a irmã, ela tá aqui contando agora, ela vai passar mais detalhes pra gente. Ana Carolina, a gente vai mostrar imagens na tela da cama, a gente vai falar sobre isso. O que chama atenção é que você começou a associar as coisas. Inicialmente vocês estavam procurando pela sua irmã, achando que ela estava desaparecida. Depois que o corpo foi encontrado, que a ficha foi caindo, que ele premeditou tudo. Assim, da minha família foi, mas da minha parte não. Porque desde sábado eu já tinha alertado que ele estava para aprontar alguma coisa. Mas só que pelo fato de ele ser bom, isso e aquilo, ninguém acreditou. Ninguém ia dizer que ele ia fazer isso, mas para mim ele já ia aprontar alguma coisa. Eu avisei, cheguei imagem, Luiz está aprontando alguma coisa. Mas só que não, aquela pessoa boa, aquela pessoa ótima, você vê coisa onde não tem. E aí aconteceu. O pior aconteceu, ele esperou tudo, foi premeditado. Não teria minha filha, não teria o filho dela dentro de casa, porque se os dois tivessem, eu não sei nem o que poderia acontecer de pior, entendeu? Eu não estava dentro de casa, eu cheguei, quando eu cheguei já tinha acontecido o ato. Ele limpou a casa toda, né? Ele deixou tudo organizado, ele fez tudo bem premeditado. Está com a foto aí na tela. Tudo bem premeditado. Quando eu cheguei, tava tudo escuro, assim, parecendo que não tinha ninguém. Na segunda e tudo, aí pegou, ela não tinha chegado, de noite meu pai mandava mensagem e tudo, ele levou o celular, levou tudo, ele fez tudo bem premeditado, ele não foi da agora, foi coisas que ele já tinha feito. E chama a atenção o fato dele ter ficado quase 1 ano e meio, né, escondido. 1 ano e meio escondido, e tipo, ele estava em algum interior. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que ele estava na casa de axé dele, que não é aqui, é em um interior escondido. Eu não sei o nome do local, entendeu? Mas ele estava escondido e bem escondido. É isso. O Wesley está aqui também, o primo, foi ele que encontrou o corpo. Imagine uma cena que eu aposto que você nunca vai esquecer, né? De você olhar embaixo da cama achando que não vai ter ninguém ali, mas encontrar o corpo da sua prima. Como é que foi no dia que você encontrou? Fomos, buscar câmeras aqui do vizinho, que o delegado tinha pedido a ela entrou em contato comigo e com nossa prima Mayra. E aí a gente foi fazendo busca. Aí uma vizinha fez assim, mas a altura dela, né, fez a comparação e ele por ser uma pessoa de estatura mais baixa, ser mais magro. Aí fez assim, como é que ele sequestrou, levou assim, tal e tal. Aí começou a dar aquele norte, né? A gente subiu. Aí foi por volta desse horário, né? A gente deve ter tipo assim, o sol esquentou, a telha quente e aí subiu o odor. Quando a gente subiu, a panela de feijão estava no fogo, a gente abriu a panela da comida, não era o fedor. Aí Mayra olhou pra minha cara e disse assim, suspenda o colchão. Quando a gente suspendeu, aí eu comecei a gritar, eu e ela. Aí tava meu pai, todo mundo aqui, aí subimos. Tava lá, mas o chão, se você ter ideia, o piso é branco, não tinha nada. E elas passaram o dia todo dentro da casa. O dia todo dentro da casa. Ou seja, vocês começaram a sentir aquele cheiro de cadáver. Foi. E aí, quando vocês olharam embaixo da cama, primeiro olharam a panela de feijão. Fomos na cozinha, olhamos a panela. Tava azedo, mas tipo assim, o cheiro que tava, parecia feijão azedo. Não entendeu? Depois que o sol mesmo começou a bater, que veio ver que não era o feijão. A geladeira. Aí por último, ela fez assim, abre a porta desse quarto. Aí ela olhou pra mala. Aí eu disse assim, será? Ela não, Carolina disse que abriu, olhou as roupas e tal. Arrumada, a cama toda forradinha, bem arrumada, tipo, ninguém nunca ia imaginar um crime perfeito. Ela disse, suspende esse colchão. Quando ela falou suspende o colchão, veio aquelas moscas tudo em cima de mim. Horrível. E agora vocês querem justiça? Muita. Que esse caso não chegue no esquecimento, gente. Não caia no esquecimento. Porque assim, a gente não foi nem alertado, minha prima aqui, ela enfatizou aqui agora, pela polícia. A gente ficou sabendo através da internet. Então, isso é uma falta de respeito. Você fala o alerta com relação à prisão do Luiz Carlos. Não, é a apresentação dele, a chegada, entendeu? Na delegacia. Assim, eles tinham que ligar, o delegado tinha que ligar pro pai.
entendeu? Para avisar. É uma falta de respeito, sabe? 2 anos, essa angústia, o filho pequeno com 8 anos de idade, entendeu? Então a gente pede que não caia no esquecimento. E a gente pede também ajuda a Juca, um advogado, nem que seja público, né? Para estar acompanhando ela e o pai nessa empreitada aí agora, né? Porque vai ter audiência de custódia, a gente sabe, e que a gente não quer que ele perca nada, que ele não seja promovido em nada. A gente quer que ele pague por tudo, que não tenha regalias, né? Que a gente sabe que tem os direitos humanos e que a gente quer que vocês caiam em cima desse caso aí. E vamos lá. Para não ser mais um crime, né? Mais um. Porque agora feminicídio virou... A gente tá... E assim como ele fez com ela, ele pode fazer comigo. Se ele sair solto, ele querer vir atrás de mim. É isso, a família não está vivendo em paz, com receio de que o Luiz Carlos seja liberado, seja solto. Seu Brasilton, para a gente finalizar então, o senhor, claro, ninguém nunca vai apagar essa dor que o senhor está sentindo, mas o senhor disse que não foi informado da prisão, que ele acabou se apresentando, mas o senhor esperava um pouco mais de respeito nesse sentido de ser avisado? Eu ia até lá, não foi porque eu digo que eles mesmos lá não ligou para mim, escondendo as coisas que estão acontecendo. Mas o senhor tem vontade de falar alguma coisa para o Luiz Carlos? Não tenho condições de ver nem ele de frente. Porque a minha reação eu não sei. Então é melhor eu não ver. E o senhor já é idoso, o senhor é forte, viu? Mas Deus abençoe o senhor, Ana Carolina, o Wesley, que abençoe toda a família. A gente vai continuar, claro, em cima desse caso, acompanhando esse caso. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Dani, obrigado aí pelas informações, viu? Olha, eu quero agradecer a você pela audiência. Nossa Aratu 24 Horas de hoje vai ficando por aqui. Lembrando a você da nossa programação. Às 10h45 tem o 01 da Bahia, o Alô Juca com Marcelo Castro. À noite, a partir das 18h15 ou 6h15 da noite, aí tem Dani Mazei com o Fala Dani. Na sequência, tem Pablo Reis com Aratu Notícias. Minha Bahia, I love you. Galinho pode cantar, as letrinhas vão começar a subir a partir de agora. E Silvestre vai ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.